é o difamador. Está aí entre o versículo 20 e o versículo 22. E basicamente os versículos eles apresentam duas verdades interessantes. A primeira delas é que se você tira a lenha do fogo, ou se você tira aquilo que alimenta o fogo, ele se apaga. Do mesmo jeito, quando você tira o difamador do meio de uma comunidade, do meio de um grupo de amigos, a contenda vai. E ele coloca o problema então no versículo 21. Ele faz uma ordem inversa. O versículo 21 diz que como o carvão para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Fala, olha, existem pessoas que têm o prazer de ver o circo pegando fogo, literalmente numa linguagem mais nossa. Gente que usa do artifício da mentira, da fofoca, da maledicência, para ver as pessoas entrando em contendas, para produzir confrontos, para produzir rixas, para produzir disputas, para produzir separação, para produzir divisão, seja numa família, seja num grupo de amigos, numa sala de aula, seja numa igreja, como nós estamos aqui reunidos. Infelizmente, existe esse tipo de pessoa que aqui o autor de Provérbios classifica como um modelo de vida inferior. Gente que sente prazer em coisas que nós deveríamos fugir, coisas que nós deveríamos nos envergonhar delas, coisas que a todo custo tentar dirimir do nosso meio, tirar do nosso meio. Essas pessoas, elas funcionam como este alimentador do fogo, que está constantemente fazendo com que aquela tocha, aquela chama que deveria apagar para trazer paz, ela se mantenha acesa. Infelizmente, nós todos já tivemos experiências com alguém assim. Gente que, quando um assunto parece que está acabando, vai lá e acende. Hoje, existem algumas modalidades bem modernas disso. Com esses grupos que nós temos de comunicação, como por exemplo o WhatsApp ou o Facebook, esse ambiente se tornou um ambiente extremamente propício para o difamador e para o levantador de contendas, para aquele que gosta de fazer rixa. Principalmente nesses grupos. Muitos desses grupos, eles, ao invés de trazer algum tipo de benefício para a sua vida, eles trazem malefícios. Por quê? Porque é um ambiente extremamente provocativo, e é um ambiente onde existe extrema exposição, e é um ambiente onde você não tem a tonalidade da voz de quem está escrevendo. Então normalmente fica muito fácil você começar uma contenda. Às vezes por uma coisa insignificante, você faz a leitura da mensagem lá no celular, e você põe o tom de voz naquilo que está escrito que você quer. Então se você tiver mal-humorado, é bem provável que você leia aquilo ali com mau humor, e talvez uma contenda comece ali exatamente porque você não está vendo a pessoa que está escrevendo, não está percebendo quais são as reações, quais são as motivações da pessoa de escrever aquilo. E nesse ambiente, o difamador e aquele que gosta de provocar rixa e contenda, ele é extremamente ácido nesse ambiente, e ele vai jogar lenha na fogueira o tempo inteiro. Quando alguma coisa fica não muito clara dentro dessas comunicações virtuais, sempre aparece o terceiro, que é esse difamador, aquele que põe lenha na fogueira, que vai lá e começa, olha, será que é isso mesmo? Eu percebi que o fulano te atacou. E aí a conversa já começa e por aí vai. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, esses que participam de grupos, porque é assim que a coisa acontece. E nas conversas, aí não precisa nem dizer, né? Às vezes você está com um assunto que é fácil de resolver, mas de repente uma pessoa começa a pegar aquele assunto e disseminar entre muitas pessoas, envolver outros no meio, e o resultado final disso é que grandes contendas se formam. Assuntos que poderiam ser resolvidos a dois, as pessoas, aquele que ofendeu e o ofendido, às vezes se torna uma celeuma que toma toda a igreja. É disso que nós estamos falando, é disso que o autor de Provérbios está falando. Ele está falando sobre este homem difamador, este que gosta de contenda, aquele que gosta de acender rixas. E o interessante, se por um lado existem esses indivíduos em todas as épocas, em todos os lugares, até por exemplo na igreja, na sua família, na minha, por melhor que nós acreditemos que as nossas famílias sejam, sempre vai ter um contencioso lá no meio, um difamador. Por mais que esta figura é uma figura extremamente problemática, ela não é culpada sozinha. Por quê? Porque
Este indivíduo que é o difamador, ele é como aquele garçom da churrascaria, que fica andando com o espeto cheio de picanha, cheio de maminha, fraldinha, aquela carne suculenta. Por outro lado, existe o apetite voraz daqueles que se alimentam das palavras do difamador. Vejam só, o versículo 22 ele diz: as palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Por que existe o difamador? Existe o difamador porque existe apetite por aquilo que ele fala. E é interessante que as pessoas que gostam de difamar, e que gostam de fazer fofoca, e que gostam de criar contenda, essas pessoas têm o privilégio de serem ouvidas. A maioria de nós gosta de ouvir, gosta de parar para saber o que o difamador, ou aquele que gosta de criar rixa, tem para dizer. Ele é sempre muito envolvente, a conversa dele é sempre muito boa, e ele sempre vai trazer uma informação nova. Então, quando você está meio fora do que está acontecendo, quem que você procura? Você procura esse indivíduo, porque é ele que vai te dar um prato cheio. E vocês também conhecem esse ditado: olha, fulano de tal falou não sei o que lá, e foi um prato cheio. Essa expressão cabe muito bem com o que Provérbios 26, versículo 22 está dizendo. Muitas vezes o difamador é esse garçom que oferece um prato cheio para quem está com vontade de brigar, para quem está com vontade de fazer contenda, para quem está com vontade de começar uma rixa, ou para quem está com vontade de continuar uma rixa. Em ambos os casos, a culpa ela é mútua, tanto do difamador quanto daquele que se alimenta das suas infâmias e traz para dentro de si. Por outro lado, tem aquele que não quer se alimentar, mas às vezes ouve. E eu acredito que a segunda parte desse versículo 22 fala sobre isso. Tem gente que não sente o prazer neste prato farto de difamador. Mas infelizmente, depois que uma palavra entra aqui, ela desce para o mais profundo do nosso interior. E por mais que você não foi atrás daquilo, mas muitas vezes essas palavras do difamador, elas penetram tão profundo dentro de nós, que elas vão causar angústia, e vão causar não só problemas na alma, nas emoções, mas vão causar até problemas físicos. Gente que ouve, mastiga aquilo tudo, fica extremamente chateado, mas não consegue falar, e aí começa a produzir uma gastrite lá por dentro, porque fica por dentro, parece um vulcão pegando fogo, diante daquilo que recebeu, que ouviu, às vezes até sem querer. Por que este tipo de atitude é condenada? Por que essas palavras aqui, esse modelo de vida não deve ser aceito por nós? A comunidade não pode aceitar esse modelo de vida, esse modelo de atitude. Porque isso é corrosivo e é destrutivo. Vai acabar com a comunhão, vai acabar com a paz, vai acabar com a nossa intimidade, com a nossa amizade, vai acabar com aquilo que nos une. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o vínculo da paz que está em nós. Nós somos unidos por meio da morte de Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo de nos fazer crer na obra de Cristo. Nós estamos todos juntos nessa família. Por meio ou em Cristo Jesus, nós somos feitos um só povo. Nós fazemos parte da mesma família. O Espírito Santo testifica dentro de mim que eu sou filho de Deus, e testifica dentro de você que você é filho de Deus. Portanto, nós somos realmente irmãos, por causa da adoção que temos em Cristo Jesus. Mas as palavras do difamador e o gosto nosso por ir atrás dessas palavras vão produzir contenda, e aquilo que o Espírito Santo juntou, agora o difamador e o nosso gosto pelas infâmias dele vai tentar dividir. E então, aqui já no Antigo Testamento, o autor da carta do livro de Provérbios, ele já nos está orientando a respeito do que nós não devemos deixar acontecer conosco de maneira alguma. De forma bem resumida, o difamador é esse causador da destruição de uma comunidade. A ausência do difamador é como você tirar a brasa, é como você tirar a lenha do fogo. As dissensões, as rixas acabam. Mas nós devemos tomar cuidado, porque as palavras do difamador, elas são agradáveis, e às vezes não é a questão que o difamador está vindo o tempo inteiro, é a gente que está indo atrás dele. Estes impactos negativos causados pelas infâmias, pelas injúrias ditas pelo difamador, vão trazer prejuízo para todos nós. Portanto, a
comunidade que tolera o fofoqueiro, o difamador, o causador de contendas, essa comunidade ela está sendo responsável, conivente com aquele ato que está destruindo a comunidade. Então, o que o autor da carta do livro de Provérbios está dizendo para nós, insistentemente nesse texto, é que nós não devemos nutrir essas atitudes reprováveis e não devemos também admitir que elas aconteçam no nosso meio. Porque é responsabilidade da comunidade zelar pela paz e pela unidade dela. Então nós deveríamos fazer o quê? Nós deveríamos reprovar a atitude do difamador, do fofoqueiro, do encrenqueiro, e nós deveríamos discipliná-lo de alguma maneira para que ele não mais fizesse isso, para evitar estes conflitos que destroem. Porque quando nós nos alimentamos da palavra do difamador, damos um espaço de honra para ele e damos ouvido a ele, nós estamos sendo culpados dos conflitos que estão nos destruindo. O apóstolo Paulo falando aos Gálatas, e havia uma divisão lá na igreja dos Gálatas, que era a divisão entre judeus e gentios, isso acontecia em quase todas as comunidades no primeiro século. Ele falava assim: olha, vocês estão se mordendo mutuamente, que fé é essa? Que cristianismo é esse? Que doutrina é essa? Que leva vocês a se morderem mutuamente? Isso vai destruir vocês, porque vocês estão se autodestruindo, de dentro para fora. E em contrapartida ele diz, o remédio para isso é vocês amarem como Cristo amou. Independente do quanto vocês são diferentes. A boa teologia, a boa doutrina, ela se manifesta em atitudes de amor e de acolhimento das pessoas, independente de suas diferenças. Agora, nós não temos que acolher as atitudes equivocadas das pessoas, né? Então, isso, olha, o conselho tem que tomar uma providência em relação ao fofoqueiro, ao difamador. Eu já vi igrejas começarem uma caça às bruxas quanto a fofoqueiros, e não resolveu nada, muito pelo contrário. O problema acabou tomando uma proporção muito maior. O que de fato resolve o problema do difamador dentro da igreja, sabe o que é? É nós, cada um de nós, individualmente, pararmos de nos alimentar com o espeto, com o prato, com a picanha que o difamador traz. Quando alguém chegar perto de você e começar a trazer aquelas informações, olha, senhor, você está sabendo da última? Não estou e não quero saber. Eu não quero. Olha, me falaram, estão dizendo por aí, para tudo. Se tiver a ver comigo, você continua. Se você puder entregar quem é que está falando, você continua. Se for contribuir para resolver o problema, você continua. Se não passar nessas 3 peneiras aqui, para agora. Não posso dizer quem falou, então não diga, porque daí para frente eu já não sei se é da sua cabeça ou se realmente existe alguém por trás. Não tem a ver com você, então também não diga, porque eu não quero ficar chateado com ninguém. Então não me conta. Somos nós que podemos resolver o problema das contendas, das fofocas, das difamações entre nós. Não é o conselho da igreja, não é a junta diaconal, não é o pastor que vai resolver isso não. Somos nós, quando nós pararmos de nos alimentar do prato cheio que o difamador traz para cada um de nós. Ainda que ele esteja falando a verdade, mas existe o fórum correto para resolver os problemas. A Bíblia nos ensina, se eu tenho dificuldade com o irmão, pega um presbítero, pega o pastor, vou lá e converso com ele. Não deu para resolver, aí passa para quem pode. Mas eu converso pessoalmente, não deu, chamo o pastor, o presbítero, vou lá, tento, não deu, aí depois a gente vê o que faz, porque daí já é de conhecimento daqueles que têm a responsabilidade de resolver essas questões. Mas nós ficarmos nos alimentando das feridas, dos flagelos, dos erros uns dos outros, é esse modelo de vida aqui que o autor de Provérbios diz, não, isso é um modelo de vida inferior. Se nós formos ler Tiago capítulo 2 faz uma séria advertência quanto à questão da língua. Tomar cuidado, porque a língua, ele usa lá 3 figuras interessantes para descrever a língua. Ele diz que a língua é veneno incontido. É um pequeno frasco, uma pequena gota que parece inofensivo, mas se você beber você vai morrer. É como uma faísca que incendeia uma floresta inteira. A língua é como um pequeno leme, né, que consegue controlar um navio gigantesco. Então eu preciso tomar muito cuidado com ela, né? Então essa é a primeira orientação que ele nos faz, que
que é em relação à questão do difamador e do cuidado que eu devo ter para não viver me alimentando daquilo que o difamador oferece, porque isso me torna tão culpado e me torna as minhas atitudes tão reprováveis quanto a daquele que ensina, daquele que conta, daquele que fica fazendo esse tipo de trânsito de informação.